Se você é profissional de educação física e trabalha com corrida de rua, me diz uma coisa: quanto tempo você gasta toda semana montando treinos, organizando alunos, respondendo dúvidas e ainda tentando manter pagamentos e controles em dia? Agora, imagina ter tudo no mesmo lugar: alunos, planilhas, biblioteca de treinos, zonas de treinamento, evolução e financeiro. Organizado, visual, rápido. Isso é o Hub RX Pro. Aqui você cadastra cada aluno com os dados importantes, monta as planilhas de treinos com poucos cliques, aplica testes de desempenho, define zonas de treinamento e prescreve com muito mais precisão. E você pode usar treinos prontos da biblioteca ou criar do seu jeito, etapa por etapa, do zero. Conforme você carrega os treinos, o Hub te mostra as informações que importam: volume, intensidades, evolução e ainda marca o status para registrar o progresso do seu aluno. E no final do mês, você não fica no escuro. Você vê quem te pagou, quem vai te pagar e quem está pendente. Tudo numa visão simples e organizada. Ah, e isso aqui é um detalhe que muda o jogo na percepção do aluno. Você coloca os seus dados e a sua logomarca. Quando você gera a semana de treino do aluno, já sai com a sua identidade prontinho para enviar. Agora presta atenção, não tem mensalidade, não tem limite de alunos, não tem limite de treinos. Eu vou te mostrar passo a passo, tela por tela, como que essa ferramenta funciona. Vamos para a tela do meu computador? Então vamos lá. Este é o Hub RX Pro. Aqui nesta parte superior eu tenho a página de alunos, a página de planilhas para fazer a gestão dos treinos, a página de controle financeiro com uma visão geral e cada lançamento específico, vou passar etapa por etapa. A página de biblioteca de treinos, com todos os treinos que já vem no Hub carregados, prontos para usar. E a página de configurações, onde você pode mexer aqui na identificação de quem está utilizando a planilha e também algumas variáveis que vão aparecer lá no cadastro de treino, como modalidades e tipos de treinos. Então eu vou passar etapa por etapa, começando aqui pela página de alunos. Esta página você vai ter o controle de todos os alunos que já estão carregados. Eu vou fazer uma demonstração de um cadastro de aluno e aí depois eu vou mostrar como que a gente faz a gestão do treino deste aluno. Então aqui eu tenho os dados do aluno, eu tenho informações a respeito da agenda do aluno e informações a respeito do pagamento. Então eu vou fazer aqui um cadastro de um aluno para exemplificar. Eu clico aqui em novo, então aqui, por exemplo, Alice Ferreira. Eu posso colocar aqui a data de nascimento, 10/11/1984. Aqui eu posso colocar o sexo feminino. Aqui eu vou colocar um CPF fictício e um celular também fictício. Aqui eu vou colocar um e-mail, alice@aluna.com.br, só para dar o exemplo. E aqui eu coloco qual que é o nível desse aluno. Vou colocar aqui que ela é uma intermediária e o status ativo. Aqui ela tem como principal objetivo correr sua primeira meia maratona daqui 6 meses. Daqui 6 meses. E aqui eu vou colocar informações a respeito da agenda dela. Então, vamos supor que ela pode treinar de terça, quinta, sexta e domingo. Aqui eu coloco quando que ela vai iniciar os treinos. Então, vamos supor que ela vai começar os treinos a partir da semana que vem, a partir do dia 17. E aí aqui eu coloco informações a respeito do plano dela, se ela contratou o plano semestral, mensal ou anual. Vamos supor que ela contratou o plano semestral e que meu plano semestral custa R$200. Então aqui eu coloco o vencimento, que é todo dia 15, vai ser o vencimento dela. Aqui eu vou escolher uma foto. Então vamos supor aqui que a Alice é essa daqui. Vamos ver aqui uma. Aqui. Então, ok. E aqui eu já tenho o cadastro, então eu vou salvar essa aluna. Aluno salvo com sucesso. E aí ela já vai aparecer aqui, ó. Pode ver que ela está com o nome, com o segundo nome aqui minúsculo. Para eu mudar qualquer informação do aluno, eu venho aqui em editar. Venho aqui e altero, ó. Vou colocar uma letra maiúscula para ficar legal e clico em salvar novamente, aí automaticamente aqui já vai estar correto. Então, com esse cadastro do aluno, a gente tem todas as informações necessárias para a gente levar para a página de planilhas e poder fazer a prescrição desse aluno. Então, aqui falando um pouquinho a respeito da página de planilhas. Vou pegar um aluno que já tem uma planilha aqui preenchida, ó, que é o Alexandre. Então, aqui eu tenho todo o calendário onde eu posso colocar treinos e mudar o status de cada treino. Aqui eu tenho informações a respeito do aluno, nome, idade,
o VO2 máximo que é preditivo de acordo com o teste que foi aplicado, o teste de desempenho que foi aplicado com ele. Aqui eu tenho informações a respeito do calendário de treinos dele, né, da agenda de treinos dele, se ele treina segunda, terça, quinta, sábado, enfim, os dias que ele tem aqui disponíveis. Aqui eu tenho um botão para atualizar a zona de treinamento, eu vou mostrar como que funciona na prática. Aqui um botãozinho para gerar o PDF da semana de treino que eu vou enviar para o aluno. E aqui eu tenho uma navegação como um calendário comum. Então aqui eu consigo avançar os meses, retornar os meses, e aí aqui eu tenho toda a parte de prescrição do treinamento, do planejamento do aluno. Perceba aqui que eu tenho alguns dias de treino com cores diferentes. Então, por exemplo, esse fartlek aqui, ó, ele está com status feito. Esse treino aqui, ó, intervalado, ele está com status azul, que ele é proposto. Então, se ele foi feito, ele está verde. Se ele está proposto, ou seja, o aluno ainda vai fazer, ele fica azul. E se ele está vermelhinho aqui, clarinho, é que ele está perdido. Então perceba que esse treino aqui, ó, de sábado, que é do dia 7, eu vou mudar o status dele para feito. Então, quando eu gravo, ele já vai ficar verdinho aqui. Então, com isso, você consegue fazer a gestão do desempenho aqui do aluno à medida em que ele vai fazendo, perdendo os treinos. Aqui no final, eu vou ter algumas métricas importantes acumuladas de cada semana. Então, por exemplo, essa semana 2 aqui tem as métricas acumuladas aqui, a 3 aqui e assim por diante. E quais são essas métricas? Aqui na última linha, eu vou ter a quilometragem acumulada da semana. Quando aparece esse sinalzinho aqui, ó, de aproximadamente, e tem um range aqui, ó, tem uma margem entre 37,3 e 37,7, é porque algum treino tem etapas em tempo. E aí ele faz um cálculo baseado na zona de treinamento do aluno. Então, por exemplo, o aluno ele vai fazer um trecho de 5 minutos leve, em Z2. Então ele faz um cálculo de acordo com o pace dele no Z2, e aí ele estima quantos quilômetros ou metros ele vai conseguir correr naquele tempo estabelecido. Então, com isso, ele vai formando aqui o acumulado da semana de acordo com a quilometragem dos treinos que foram passados. Essa parte onde eu tenho aqui o percentual daquilo que é forte, moderado e leve é excelente para dar uma visão, principalmente para aqueles treinadores que gostam de fazer treinos polarizados, que são aqueles treinos que, por exemplo, o treinador gosta de trabalhar com 80-20, 80% dos treinos leves, 20% forte. E aqui, para a gente não ficar sem referência naquilo que é moderado, eu coloquei aqui na parte central aquilo que é moderado. Então, se você aplicar alguns treinos aqui leves, ele vai acumulando aqui o percentual. E se você colocar alguns treinos fortes, ele vai acumulando aqui no forte o percentual. E como que funciona esse cálculo? Por exemplo, você tem um treino onde a primeira parte do treino é leve. Então, aquele pedacinho leve, ele vai entrar aqui no cálculo do leve. Os intervalados, que tem aquela parte dos estímulos, toda a parte mais forte, ele vai acumular aqui no forte. Então, com isso, você tem dentro de uma sessão calculado aquilo que foi leve, aquilo que foi forte, e ao longo da semana, ele vai somando em todos os dias que tem treino aquilo que foi feito leve ou aquilo que foi feito forte. E aí ele traz um totalizador aqui. Quando eu for prescrever o treino da Alice, que é aquele exemplo que a gente fez de aluno, vocês vão entender aqui na prática como que funciona esses totalizadores. Mas é importantíssimo para você ter uma dimensão daquilo que é a volumetria de quilômetros e também o que você tem de treinos de parciais fortes ou leves, de acordo aqui com o que foi acumulado na semana. Então a gente vai pegar aquele exemplo de aluno que nós acabamos de cadastrar na tela de alunos, a Alice. Quer ver? Vamos achar ela aqui. Aqui. Dela aqui não tem muitos dados, por exemplo, o VO2 não está aqui preenchido porque ela não tem um teste aplicado. Aqui a gente tem as informações a respeito do que ela sinalizou como objetivo, aqui os dias de treino. Então eu tenho toda a visão do aluno para poder trabalhar na planilha. Aqui tem todos os totalizadores zerados, tá? Então a gente vai fazer passo a passo. Primeira coisa, a leitura daquilo que o aluno tem como objetivo, quem é o aluno e calendário. Ela vai treinar de terça, quinta, sexta e domingo. Então eu vou pegar como, por exemplo, essa semana 4 aqui, 1, 2, 3, 4, essa semana 4, e eu vou colocar um treino na terça, um na quinta, um na sexta e um no domingo. Mas antes eu vou aplicar aqui o teste com ela, então vamos supor que ela está começando hoje, dia 11. Eu aplico um teste de desempenho para a Alice, para a gente formar as zonas de treinamento. Então eu venho aqui a atualizar, já carrega aqui a Alice, eu vou escolher um teste, por exemplo, de 3.000. Aqui eu vou fazer aqui um resultado fictício que ela fez em 14 minutos e 10 segundos.
Aqui eu posso, se ela tem a frequência cardíaca máxima atingida ou em algum teste clínico, ou então através do que ela aferiu no relógio eu posso colocar, ou se eu clicar aqui nesse botão ele faz um cálculo baseado na idade. Olha aqui, ó, frequência máxima, 220 menos a idade. É um padrãozão, mas que ainda funciona bem. E aí aqui eu coloco a data da realização do teste, foi feito no dia 11. A partir daqui eu clico em calcular, ele vai colocar aqui todas as zonas de treino, baseadas no que eu tenho de pace em cada zona, e aqui também as faixas de frequência cardíaca. Aqui ele já fez um cálculo do pace do teste, aqui eu tenho a velocidade do teste, e aqui eu já tenho o cálculo do VO2 máximo da Alice. Então perceba que aqui eu já trago como padrão esses percentuais que são os percentuais que eu trabalho com os meus alunos, que eu gosto de trabalhar. Então, a zona 1, que é a Z1 aqui, eu gosto de trabalhar nessa margem, a Z2 nessa margem percentual. Só que se você quiser mudar algum valor desse aqui, você pode mudar e recalcular. Então, ó, só para exemplificar, vamos supor que aqui eu não use o range de 100 a 108%, eu uso até o 110%. Eu clico em calcular, esses valores aqui, ó, eles vão mudar. Tá vendo? Ele já foi para 4,18 aqui. Esses daqui, eles são frequências cardíacas baseados nesse percentual, que é um padrão que normalmente a gente vê aí nas maiorias dos relógios esportivos. Então, feito aqui a gravação da zona de treinamento, a gente vai gravar o teste e vai aplicar. A partir do momento que eu clicar aqui, ele já vai pedir para eu confirmar se eu quero gravar o teste e aplicar na planilha da aluna, então eu clico que sim, e a partir daqui então eu já tenho o teste gravado. À medida em que a Alice vai fazendo novos testes, os testes eles vão ficar todos salvos aqui na planilha dela, então quando você clicar em atualizar, vai abrir essa telinha. Se você quiser consultar outro aluno, por exemplo, você pode vir aqui e consultar um outro aluno. Aqui a gente está falando da Alice, então a gente já carregou aqui as zonas de treinamento da Alice. A partir daqui, aí eu já consigo colocar os treinos que o cálculo de volume e de intensidades vai funcionar adequadamente. Então, por exemplo, aqui a gente vai começar a preencher a partir aqui da terça-feira, essa terça-feira, e aqui quando eu abro o dia de treino, eu posso buscar um treino na minha biblioteca de treino, ou eu posso cadastrar um treino do zero. Eu vou fazer das duas formas, começando pelo treino do zero, para você acompanhar aqui como que é feito esse cálculo aqui, ó, de quilômetros, quando existe precisão na prescrição, como por exemplo um treino que é só por quilômetro, não tem tempo, e também como que é feita essa distribuição aqui do que é forte do que é moderado. Então, no dia 17, eu vou colocar aqui um treino de corrida, vou colocar aqui, por exemplo, uma rodagem. A rodagem, aqui eu vou incluir uma etapa. Primeira etapa, aquecimento por distância. Ele vai fazer 1 km em Z2 para aquecer, tá? Então já gravou aqui o primeiro bloco. No segundo bloco, eu vou incluir outra etapa, vou falar para correr a distância de 6 km, 6 km aqui em Z4, por exemplo. Aqui eu gravei. Então, é um treino de rodagem, onde ele vai rodar aqui mais próximo do limiar. Então, perceba que aqui já tem o total acumulado, e aí a partir do momento em que eu gravar esse treino ele for salvo aqui, ó, ele tá como proposto, porque ele tá aqui, ó, setado como proposto, então ele tá gravado aqui. Se eu abro ele, eu tenho aqui, ó, 83% desse treino ele é forte, ou seja, 6 km desse treino é forte, 17% é leve, que é só o aquecimento. É claro, aqui foi um exemplo de um treino que normalmente eu não passo, que é um quilômetro de aquecimento e depois 6 km correndo forte, tudo. Geralmente, né, esse treino é um treino de tempo run. Então, só para exemplificar aqui, ó, ele trouxe a quilometragem certinha de 7 km e aqui a distribuição de o que foi forte e o que foi leve. Vamos pegar um exemplo aqui agora de um treino da biblioteca. Vamos supor que aqui eu queira um intervalado. Eu posso fazer um filtro aqui, ó, para pegar só o que é intervalado, e aí aqui então só vai aparecer tudo que é intervalado. Eu vou pegar um intervalado aqui, ó, de 6 km, onde ele vai fazer tiro de 400 e recuperação de 200 em Z1. Então aqui, como eu tenho aquecimento em tempo, perceba que ele já dá uma quilometragem aproximada. Então aqui eu tenho 5 minutos de corrida leve para aquecer, depois eu tenho 10 repetições de corrida muito forte de 400 metros, por uma recuperação de 200 metros em Z1, que aqui ele pode ou caminhar ou descansar. Então aqui eu já tenho a distribuição daquilo que é forte, daquilo que é leve, e ele está como proposto. Gravei, ele vai para a planilha do aluno aqui.
Tá? E aí aqui ele já vai acumulando aqui. Então aqui nessa semana eu já tenho 61% de forte, 39% de leve, né? Usando esse exemplo aqui ficou muito ruim porque ficou com 6 km forte, tá? Mas não tem problema, aqui eu posso até demonstrar a funcionalidade de excluir o treino. Então eu venho aqui, clico na lixeirinha, excluir, excluiu, ele já vai tirar daqui do totalizador. Então aqui eu vou substituir por um outro treino, um treino leve aqui, ó. Vou colocar um treino leve. Vou escolher um treino de 40 minutos. Aqui, ó, pronto. Treino de 40 minutos, aí aqui já está mais adequado. 78% leve, 22% forte. Ela treina de terça, quinta, sexta, então aqui na sexta-feira eu vou colocar um treino, um progressivo. Então, eu vou colocar aqui um treino por tempo, de 60 minutos. Então, 20 minutos em Z2, 20 em Z3, 20 Z4, e aí tem um esfriamento aqui no final. Vai totalizar 11 km, entre 11 e 12 km aqui, ó. Gravei, beleza? Que eu tô com 61 aqui, ele já colocou um pouquinho do que é moderado, tá vendo? E no domingo, eu vou colocar um longo. Então, eu vou colocar aqui, ó, um treino longo. Eu vou pegar aqui um longo de 16 km. E vou gravar. Então, perceba que eu posso usar um treino da biblioteca ou eu posso eu mesmo criar etapa por etapa, que é esse exemplo que eu dei aqui, que você vai incluindo etapas e vai cadastrando. Eu vou tirar aqui um treino intervalado, que é esse daqui. Não, melhor, eu vou tirar esse progressivo aqui e vou exemplificar um treino fartlek, por exemplo. Então, eu vou excluir esse treino aqui. Então, vamos supor que eu quero criar, não usando da minha biblioteca, um treino que eu vou cadastrar etapa por etapa. Eu clico aqui. Aí eu vou colocar modalidade corrida, tipo fartlek, incluir etapa, vou colocar um aquecimento aqui por tempo de 5 minutos, né? Aqui eu posso usar minutos ou segundos, então 5 minutos, que vai ser em Z2, já gravei. Primeiro bloco, aquece com 5 minutos em Z2. Aí agora eu vou para um bloco de repetição, então eu clico aqui, ó, incluir repetição. Quantas repetições? Eu vou fazer 10 vezes de corrida de 400 metros, aqui, ó, em Z4, gravei, por recuperação, aqui vou colocar em distância, 200 metros, aqui metros, em Z2, salvei. Então ele vai repetir por 10 vezes 400 forte, 200 leve. Gravei, ele já vem para cá, ó, repete 10 vezes, corre 400 em Z4, recupera 200 em Z2. Já ficou aqui, estimou o total. Tá? E aí aqui no final eu vou colocar mais uma etapa de esfriamento, onde eu vou colocar que ele pode por tempo, né? 5 minutos aqui, em Z2 para arrefecer. Ficou com 7,5. Então eu consigo usar etapa simples, colocando um bloco, ou uma etapa com repetições, que eu defino quantas vezes eu vou repetir um pequeno bloco ali, como por exemplo esse daqui que eu coloquei de 400 por 200. Gravei, ele já vem para cá. Tá, então vamos supor que eu estou fazendo o acompanhamento da Alice. Entrei aqui na planilha da Alice, ela está com esses treinos, ela fez o treino do dia 17. Eu venho aqui e coloco como feito. Já ficou verdinho aqui, aí depois eu posso até fazer um print e mandar para ela para ver como que está o acompanhamento e principalmente aqui o que foi feito em termos de intensidade. Perceba que essa semana eu estou com 83% da semana com leves, com parciais leves e 17% fortes. Tá? Então, aqui, vamos supor que eu vou mandar esse treino, vou voltar isso daqui para proposto, tá? Para ele ficar azulzinho. E vamos supor que eu vou mandar esse treino para a Alice. O que eu faço? Eu clico aqui em gerar planilha. Qual que é essa semana que eu estou gerando? Ó, 1, 2, 3, 4. É a semana 4. Então, eu vou mandar só a semana 4 para a Alice. Clico aqui em gerar. No mesmo local onde está gravada a planilha, ele vai gravar com o nome Treinos Alice Semana 4 e vai colocar quando que começa a semana, ou seja, no dia 16 de 2 de 2026, clico aqui em gerar, aí ele vai rodar um processo e vai gerar uma planilha já com a logomarca da assessoria, né, o nome da assessoria, que a semana da 16 até a 22, aqui tem a foto dela, as zonas de treinamento e todos os treinos que foram prescritos já nos dias direitinho. Então você pega essa planilha, manda para o WhatsApp ou para o e-mail da Alice para ela poder seguir esse planejamento de treinos. Muito bem. Demonstrada aqui essa parte de planilha, eu vou para a parte de controle financeiro. Então aqui nós temos todos os alunos que eu já alimentei com as mensalidades do mês. Vamos aqui para um mês que não tem nenhuma mensalidade. Por exemplo, o mês 4. O mês 4 não tem nenhuma mensalidade gerada. Então, eu posso gerar as mensalidades desse mês de abril aqui, ó. Eu clico aqui nesse botão, eu escolho abril de 2026 e aí eu clico nesse botão gerar.
aqui vai aparecer uma mensagem dizendo: deseja gerar as mensalidades de todos os alunos ativos para abril de 2026? Quando eu clicar em sim, ele vai pegar todos os alunos que têm o status ativo e ele vai gerar uma mensalidade para cada aluno dentro do mês de abril, todos eles com o status pendente, porque ainda ninguém pagou, e todos eles com os valores e os planos respectivos cadastrados lá na área do aluno. Então aqui, ó, eu clico em sim, 58 mensalidades criadas, 0 alunos já tinham mensalidades no mês escolhido. Esse mecanismo aqui é importante porque, vamos supor que eu gerei as mensalidades de toda essa galera aqui, só que entrou um aluno novo na assessoria. Eu não preciso vir aqui fazer um cadastro manual. Eu venho aqui em gerar mensalidade, aí quando eu clico aqui para gerar mensalidade de abril, ele vai pegar o único aluno que não tem linha gravada aqui e ele vai gravar a linha desse aluno. Então perceba que aqui todos os alunos, ó, inclusive a Alice, que a gente cadastrou ó, com o plano semestral, R$200, ela está aqui e ela está em aberto, porque lembra que o vencimento dela é todo dia 15? Então vamos supor que ela pagou aqui, ó, como é uma mensalidade de abril, vamos aqui para abril, vamos supor que ela pagou, aqui o vencimento é dia 15, vamos supor que ela pagou dia 14, vai aparecer aqui, ó, pago antecipadamente. Se ela pagou no dia 15, pago no dia. Se ela pagou no dia 16, pago em atraso. Isso é para você saber como que aquele aluno lida com a responsabilidade do pagamento, mês a mês, tá? Então vamos supor aqui que a Alice pagou exatamente no dia 15, aí é só você gravar, quando você gravar já vai mudar aqui o status, ó, para pago, né, não está mais pendente, e aqui coloca exatamente a data de pagamento. E você pode fazer isso aí com todos, então por exemplo, o Alex, o Alexandre, vou colocar aqui, ele é essa mensalidade de abril do dia 24, vamos supor que ele pagou aqui com atraso, mas pagou, então aqui pago, e assim por diante, você vai colocando os dias que foi feito o pagamento, e com isso você tem o status de cada pagamento, um totalizador aqui, então por exemplo, aqui no mês de abril, eu tenho a previsão que eu vou receber 11.930. Daqui eu não tenho nenhum atrasado, se eu colocar aqui ó, status atrasado, ninguém está atrasado. O que eu tenho aqui pago? Eu já tenho 2 pessoas que eu lancei como pago aqui. E o que eu tenho como aberto? Toda essa galera aqui, porque eu ainda não lancei. Se eu deixar aqui como todos, eu tenho aqui um sumário. Então aqui R$370 já pagos e eu ainda vou receber dentro desse mês aqui 11.560, não tem nenhum atrasado aqui. E aí aqui eu consigo fazer um filtro. Então, por exemplo, aqui eu vou voltar para o mês de fevereiro, mas vamos supor que eu quero pegar mensalidades de fevereiro até abril. Então eu posso clicar aqui, ó, vim aqui em fevereiro, dia 1º de fevereiro, até, vamos colocar aqui abril, final de abril. Quando eu faço esse filtro, eu já vejo o totalizador desse período. Aqui não aparece mais o mês, aparece período personalizado, porque eu peguei de fevereiro até abril, e aqui aparece todos os lançamentos de todos os alunos, tá? Inclusive com os totalizadores. Então, por exemplo, dentro desse período eu quero ver todo mundo que está atrasado. Eu consigo puxar aqui, consigo dar uma baixa, e assim por diante. Eu vou lançando aqui, ele vai saindo à medida em que eu vou lançando o pagamento. Ele vai saindo daqui. Se eu tiver algum que eu quero excluir, eu clico aqui, ó, tem certeza que vai excluir esse registro? Você consegue excluir e assim por diante. Com isso você consegue fazer aqui todo o controle financeiro, avaliando quem ainda falta pagar, quem já pagou e quem está atrasado. Então agora a gente vai passar aqui para a página de treinos. Essa página aqui é a página de biblioteca de treinos. Então aqui eu tenho todos os treinos que já vêm junto com o Hub, que são todos os treinos que eu uso com os meus alunos. Então, por exemplo, se eu pegar aqui um treino de rodagem de 7 km e der 2 cliques, ele vai abrir dentro da estrutura que foi criada. Então aqui é uma estrutura que tem esse apelido aqui, esse código, ROD7. E aí ele tem 5 minutos de aquecimento, 7K em Z3, 5 minutos de esfriamento. Tem todas as etapas aqui, um resumo. Aqui ele não traz o totalizador de intensidades, porque a intensidade ela é ligada às zonas de treinamento, e a zona de treinamento está vinculada ao aluno. Então, aqui eu tenho esse treino, e aqui eu posso alterar o treino. Então, por exemplo, esse ROD 7 aqui. Se eu quiser mudar, por exemplo, eu não quero que tenha um esfriamento, ou melhor, eu quero que tenha, só que eu não quero que tenha de 5 minutos, eu quero que tenha de 10 minutos. Eu excluo essa etapa aqui, e eu vou incluir uma nova. Eu vou colocar aqui um esfriamento por tempo de 10 minutos em Z2. Aí beleza, ó, já compôs aqui, já calculou, ele manteve o cálculo porque o que está em minuto ele não calcula, vai calcular só quando eu jogar lá para o aluno, e aí eu posso salvar na biblioteca, ó, treino salvo na biblioteca, a partir de então ele tem aqui uma nova composição.
E se você quiser criar novos treinos, você pode criar. Então aqui eu tenho um total de 200 treinos já cadastrados, mas vamos supor que eu queira criar um treino novo. Vou criar um treino novo e já vou usar ele lá na planilha. Então eu vou dar um código para ele. Vou dar um código correr, um código, sei lá, de algum treino, correr 9. Vou colocar um nome que não existe aqui, correr 9. Então vou colocar aqui uma corrida, vou colocar aqui uma rodagem e vou colocar aqui, vou incluir a etapa. Vou falar que ele vai correr 9 km. 9 km leve, em Z2. Tá? Então, cliquei aqui, vou incluir esse treino aqui na biblioteca. Salvei na biblioteca, tá salvo lá. Aí, se eu for lá na planilha da Alice e eu quiser colocar aqui nesse dia aquele treino, eu posso vir aqui, ele é uma rodagem, né? Então, vem aqui filtro como rodagem e eu posso vir aqui, ó, e pegar o correr 9, que eu acabei de criar lá. Então, aqui eu já venho, ela já vem com um totalizador de quilômetros e aí, quando eu gravar, ela vai para a planilha da Alice prontinha para usar. Posso mudar o status aqui conforme eu já havia mencionado, posso mudar ele para feito aqui, e aqui ele já traz o totalizador. Aqui, como ele é em Z2, a Alice só tem esse treino cadastrado, então 100% tá leve aqui, porque é um treino só e 100% dele tá leve. Se eu colocar novas etapas, se eu colocar etapas novas aqui, ou então um treino diferente, um treino mais forte, ele vai aparecer aqui e aí o totalizador já vai mudando. E por fim, aqui eu tenho essa última aba, que é esse último botão, que eu mexo com as configurações. Então, a todo momento aqui a gente tem identificação de quem está usando a planilha, né? O nome da assessoria, o nome do treinador com o CREF. Então, por exemplo, aqui eu quero editar isso daqui. Eu vou clicar aqui, eu vou mudar aqui, ó, para, sei lá, vou colocar grupo de corrida, legal. Vou colocar aqui o nome do treinador, João. Vou colocar um CREF aqui, 1, 2, 3. Vou deixar o final igual. E aí aqui eu vou mudar essa foto. Então, vou colocar uma outra logomarca aqui, ó. Vou pegar aqui dentro dessa pasta, uma logomarca. Vou pegar essa logomarca aqui, ó. Tá? E aí eu salvo. A partir de então, a partir da navegação que eu for fazendo, na próxima vez que eu abrir a minha planilha, toda essa informação aqui, ela vai ser alterada. Então, como uma forma de atualizar, eu preciso finalizar ela, então eu fecho. Então, eu clico aqui, ó, em iniciar, aí ele abre, ele já vai abrir com o grupo de corrida legal que a gente acabou de criar, com o nome aqui do treinador, o CREF dele, e aí a logomarca dele. Então, se eu pegar aqui o treino da Alice, a planilha da Alice, que está aqui na planilha, pegar aqui, ó, Alice, e eu gerar a planilha em PDF, já vai sair a planilha com a logomarca nova, com o nome da assessoria novo e com a semana que eu quero enviar para ela. Então é isso. Espero que você tenha gostado da demonstração, espero que você tenha gostado da ferramenta, que essa ferramenta possa te ajudar bastante. Caso você queira mais informações, eu vou deixar o link aqui. Grande abraço e bons treinos!